O tribunal vai abranger todo o estado de Minas Gerais e vai ter 18 juízes. A criação do Tribunal Regional Federal vem de uma demanda judiciária para agilizar processos, já que Minas Gerais fazia parte do TRE da primeira região, com sede em Brasília. Só o estado de Minas Gerais era responsável por mais de 30% de todos os processos que tramitavam na capital federal. Na cerimônia de instalação, na última sexta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que a criação do TRF em Minas veio da necessidade de melhorar a organização da Justiça Federal. Na cerimônia também foi eleita a presidente do novo TRF, a desembargadora Mônica Cifuentes. Tomaram posse ainda outros 17 desembargadores. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região é o único criado no século XXI. Olha, sobre a criação do tribunal e também a importância dele para Minas Gerais e outros estados, vamos agora com o nosso correspondente em Belo Horizonte, Pedro Bonenberg. Elias, é um marco bastante importante na história da justiça brasileira essa implementação do TRF6, é o Tribunal Regional da 6ª Região, então agora instalado em Belo Horizonte e vai atender casos exclusivamente de Minas Gerais, mas isso vai beneficiar o sistema judiciário federal de todo o país. E eu já explico os motivos disso. Bom, primeiro vale lembrar que esse é o primeiro tribunal inaugurado no Brasil no século XXI. Então já é um marco bastante relevante, é o primeiro desde os anos 2000 que nós inauguramos no país e a promessa é de que ele vai agilizar a Justiça Federal aqui no Brasil. Para o nosso telespectador compreender, nós temos alguns níveis, de instâncias judiciárias. Entre eles está o nível federal. Esse nível, ele trata sobre assuntos de relevância nacional, relevância do país. Por exemplo, assuntos ligados de posses da União, por exemplo. Até para a gente dar alguns exemplos mais concretos que diferem a federal da justiça comum, vamos trazer, por exemplo, as tragédias que nós tivemos aqui em Minas Gerais. No caso do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foi uma tragédia local que afetou o sistema hídrico do rio Paraupeba. Então são bacias estaduais que foram afetadas e a cidade de Brumadinho e outras cidades aqui de Minas Gerais. Então esse caso tramita na Justiça do Estado. Quando a gente pensa, por exemplo, no rompimento de Mariana, da barragem da Samarco, é algo que afetou vários estados, porque foi da bacia do Rio Doce em Minas até o Espírito Santo, também desagou no oceano. Então são locais que têm mais de um estado de abrangência e ao mesmo tempo que nós temos uma cobertura de áreas federais, bacias federais. Então a Justiça Federal, ela trata de casos desse tipo. Aqui no Brasil nós temos alguns tribunais regionais e o TRF1, o primeiro da primeira região, ele tratava de Minas Gerais, de outros 12 estados e também do Distrito Federal. Então estava muito afogado, muito acumulado ali de processos. E a promessa agora, Elias, é de que com essa nova região, que vai atender apenas Minas Gerais, a gente tenha um desafogamento dessas outras instâncias, dessas outras localidades, na verdade, em que tinham processos atrasados também por causa da tramitação de Minas Gerais. Minas Gerais que era responsável por 40% de todos os projetos, os processos que tramitavam no TRF1. Processos esses que agora eles vão migrar diretamente para o TRF6, essa nova unidade já implementada. São mais de 170 mil processos, pelo menos, já acumulados, que o TRF6 vai assumir. Então, promessa é de que haja uma aceleração nessa tramitação. Entre esses processos, inclusive, destacando novamente essas tragédias de barragens, está o de Mariana, que ainda não foi julgado aqui no país. Promessa é de que esse novo tribunal ele agilize esses processos. É o que a gente espera, Elias? Porque a justiça tem que ser, é claro, assertiva, mas para que ela beneficie o cidadão, para que ela faça jus aí ao cumprimento da lei, ela também tem que ser célere. Não podemos ter uma justiça lenta com risco de permear injustiças pelo Brasil. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Já foi implementado e ele deve passar a funcionar nos próximos meses. Elias.